abençoando o nosso irmão Abraão, que vai trazer um ensinamento maravilhoso da tua parte. Ó Jesus querido santo, tu abre as portas dos céus, derrama o teu fogo santo sobre cada um nesta noite, pois confiamos na tua palavra, tu que reina para sempre. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao estudo de Romanos, capítulo de número 4. Na aula passada a gente tratou sobre a questão da incredulidade, né? Da incredulidade, da desobediência. E o que causa, né, a incredulidade, né, o que acontece com aquele que é incrédulo, o que desemboca a incredulidade. E aí, no final da aula, a gente entendeu que a incredulidade nos priva do descanso de Deus. E nos dias atuais, a gente vê que as pessoas não estão descansadas, né? Muito pelo contrário, está todo mundo exausto, está todo mundo cansado, está todo mundo preocupado com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Todo mundo, como diz aí, fazendo o seu corre. E nessa, todo mundo fica cansado. E junto com isso, cai uma problemática, que é que o ser humano, ele tem uns ainda mais, mas todo ser humano tem uma grande dificuldade em resolver problemas. Só que a nossa vida, ela é cheia de problemas. De diversos tipos de áreas da nossa vida há problemas. Problemas financeiros, problemas pessoais, problemas íntimos, problemas conjugais, problemas familiares. A nossa vida é cheia de problemas. E a gente não lida bem com problemas. Lógico que tem pessoas que lidam melhores e outras que não sabem lidar com problema nenhum. Para certo tipo de pessoa, apareceu um problema na vida dela, é o fim. Já tem pessoas que lidam melhor com os problemas, né? E nesse ambiente, né, que muitas das vezes a gente vem e para numa quarta-feira, num estudo falando sobre Hebreus, e a gente acha que a gente vai entender um pouco mais da Bíblia, e a palavra, ela fala diretamente com a gente, né? Porque a palavra de Deus, ela é assim. Aqui o autor aos Hebreus, ele está tratando de um problema real, que é o quê? São novos cristãos convertidos, que eram judaizantes, né, que eram judeus, que eram, né, e agora se converteram para o cristianismo, acreditando em Cristo Jesus, mas agora eles estão querendo retroceder, agora eles estão querendo voltar. E o autor aos Hebreus faz esse alerta para eles, né, que retroceder na fé a qual nós cremos é perder esse descanso prometido. Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele tem o descanso, né? Então, vamos ler do versículo de número 1, a gente vai ler até o 16. Hoje a gente não vai. Hebreus. Hebreus 4, a gente vai ler do 1 ao... Deixa eu ver onde eu preparei aqui. Do 1 ao 14. Amém? A entrada no descanso de Deus. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos para que nenhum de vós pareça ter falhado, porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles.
mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviam. Porque nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia, e no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de ter passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia falado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração, pois Deus não teria falado. Depois disso, a respeito de outro dia, se Josué lhe houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático. Alguns não vai estar escrito sabático, né, irmãos? Algumas Bíblias só vai estar escrito repouso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Amém? Só até aqui. Eu me confundi, é só até o 13. Amém? Bom, primeiro, para a gente entender o contexto, aqui ele está falando sobre o que eu já previamente disse, sobre a questão daquele povo. Veja bem, para nós entendermos a mensagem, nós devemos sempre entender qual é a problemática que aquela carta está tratando. Essa carta está tratando do autor aos Hebreus falar com aquele povo que está querendo retroceder, está querendo voltar às suas origens. E aí ele faz uma comparação com aquele povo que caminhou no deserto, que estava com Moisés. No versículo de número 1, ele já vai nos mostrar. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos, para que nenhum de vós pareça ter falhado. Ele dá o exemplo de Israel no deserto. Se você for, eu já falei isso 2 vezes, mas está em Números, capítulo 14, versículo 30. Quando Deus fala com o povo, se alguém puder abrir aí para mim, a Jama está abrindo já. Se a Jama vai abrir ali, Números 14, 30. Em que Deus vai falar para o povo que aquela geração não entraria no deserto, apesar de Deus ter falado que eles entrariam no deserto, mas por conta de que eles foram barrados de entrar naquela terra, que era uma terra de descanso. Por que eles não entraram naquela terra? Que era uma terra de descanso. O que nos priva do descanso? A incredulidade, que foi aquilo que a gente entendeu na aula passada. A incredulidade daquele povo fez eles serem privados do descanso de Deus. E aí o autor aos Hebreus faz essa mesma comparação quando fala para nós não sermos igual aquele povo incrédulo, porque senão nós também seremos privados do descanso de Deus. Achou aí, Jô? Pode ler, é do 26 até o 30. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrei esta má congregação que murmura contra mim?
Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outro. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Naum. Então, dessa promessa, o povo, os únicos que entraram, foi Josué e Calebe. Foram os únicos. Depois foi uma outra geração, não a geração a qual recebeu aquela promessa. Tanto que a palavra fala que os corpos deles iriam cair no deserto. Enquanto os seus corpos não desfalecerem, então primeiro você tem que morrer. Já acabou isso aí para vocês. Nem Moisés entrou na terra, que era uma terra de descanso. Por quê? Por conta da incredulidade, por conta da falta de fé. Retroceder na fé é perder o descanso de Deus, mesmo que ele tenha sido prometido para mim e para você. E aí, quando, aqui no versículo de número 2 a 3, vamos ler. Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Aqui, ele vai mostrar que a fé não é apenas ao ouvir, né? Israel ouviu as boas novas, ouviu a pregação, mas não foi beneficiado, não recebeu nada. Por quê? Porque faltou fé, faltou crer realmente. Então, quando nós cremos em Deus e cremos no seu descanso, que Ele provê, que Ele mantém, que Ele cumpre, que Ele está zelando, que Ele está cuidando, nós temos nele paz. Nós temos nele paz. Agora, de fato, isso é algo espiritual, mas é algo até humano. Se nós não temos confiança, se você entra vamos colocar, em qualquer carro, mas você não tem confiança no piloto, você não vai ter paz na sua viagem. Ou pior ainda, se você não tem confiança no piloto do avião, você vai passar a viagem inteira atribulado. Você não tem paz, porque você não tem fé naquele que governa aquele automóvel ou aquele avião. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele é quem dirige, Ele é quem governa a nossa vida. Então, nele está toda a responsabilidade pela nossa vida. Então, nós temos nele paz. Aquele povo não obteve o descanso de Deus, que era aquela terra, era uma terra de descanso, era uma terra de parar de sofrer, era uma terra que era para ser deles. Eles não obteram aquela terra. Porém, essa própria terra, depois que eles chegaram lá e tudo mais, essa terra ainda teve lutas, teve prova, teve batalha, teve que conquistar outras terras, teve que defender. Então, aquilo ali era também um descanso provisório. Porque nós devemos entender, irmãos, que o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. O que você quer dizer? Uma sombra não é o objeto de verdade. Ele tem a forma do objeto. E se você vê uma sombra, você sabe que tem um objeto. Isso é claro. Se você pode não estar vendo a pessoa, mas eu estou vendo a sombra. Então tem alguém aqui nessa divisa, nessa esquina, vamos colocar assim. O Velho Testamento, ele é a sombra do Novo. Como assim, Abraão? Tudo aponta para o plano de Deus, para Cristo. Então, quando há
esse descanso aponta para o descanso eterno de Deus. Ali era um descanso momentâneo para aquele povo, parcial, mas ele apontava para algo maior. Não era um descanso terreno, era um descanso celestial. Era algo maior, que agora não abrange só um povo, mas abrange todo ser vivente que crê e tem fé. Então, o Antigo Testamento, ele tem sombras do Novo Testamento. Assim como o sangue do Cordeiro no batente das portas revela o quê? O sacrifício de Cristo. Assim como Isaac e Abraão subindo ao monte para o pai sacrificar seu filho. Isso é uma sombra do sacrifício de Cristo. Então, tudo do Velho Testamento é uma sombra e se revela no Novo. Então, é como se a gente lendo o Velho Testamento, a gente tem uma sombra daquela pessoa que está na esquina. Quando nós viramos a esquina e nós entramos no Novo Testamento, a gente dá de cara com Jesus. Então, tudo se cumpre em Jesus. Tudo. Então, quando uma pregação, vamos colocar uma pregação muito utilizada, a pregação de Daniel. Daniel foi vendido pelos seus irmãos, entrou nas covas dos leões e sobreviveu, e não sei o quê, bababá, e você vai romper, e você vai vencer. Não, isso aí não é uma sombra de mim. Essa história de Daniel não é uma sombra sobre mim. É a sombra de Cristo. Quem é que foi vendido por 30 moedas? Quem é que sobreviveu? Quem é que, ressurgiu? Né? Então, em quem é que, mesmo aqueles que o afligiu, ofereceu perdão e o ajudou depois? Cristo. Então, a história de Daniel não é sobre como o Abraão vai vencer, porque eu não sou sombra dessa história. Essa não é minha sombra. Essa história não fala sobre eu, sobre mim, sobre você. Essa história fala sobre Cristo. E tudo do Velho Testamento é isso, irmão, é isso. E é por isso que até hoje existem os fariseus, que são um povo que a gente fala, tudo isso aí que vocês creem, que são os judeus, do Velho Testamento, a gente crê. Só que a gente crê que ele se cumpre em Cristo Jesus. E eles não acreditam nisso. Amém? Então, a gente tem que entender isso para podermos tratar da questão que é tratada aqui. Que é qual? Não, ainda a gente não está tratando disso aí, não. Mas, o descanso, ele existe para aquele que realmente crê em Cristo Jesus. Amém? Isso aí os irmãos conseguiram entender, né? O que é interessante de já pegar nesse versículo de número 3, é que Deus ele tem uma palavra para mim e para você hoje, né? Olha, porque nós, é no 2 que ele fala, né? Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles, mas a palavra de pregação de nada nos aproveitou. Mais para frente. Mas vai dizer que é uma palavra para hoje. O descanso de Jesus não é somente quando Jesus buscar a sua noiva adornada. Deus ele tem descanso para mim e para você hoje. Aquele que crê em Cristo hoje, nele encontra descanso. Não é algo que está por vir, não é algo que nós temos que conquistar, não é algo que nós temos que ir atrás e estar ali na rua tal, no endereço. Não. Aquele que crê em Cristo Jesus encontra descanso hoje. É paz interior, é reconciliação com Deus, é libertação do pecado. Isso é descanso, meu irmão. Isso é encontrar descanso em Deus. Isso é colocar o rumo da minha vida nas mãos de Deus. Isso é colocar a direção da minha casa para Deus governar, para Deus dirigir. Isso é descanso em Deus. Então, quando a gente recebe o Evangelho, a gente não pode somente ouvir, a gente também tem que crer e obedecer. Aquele povo ouviu e muitas das vezes até recebeu o maná do céu e via um milagre aqui e ali, mas não deixava aquilo ali penetrar. Então eles criam no milagre presente, mas não criam no milagre futuro, não entregava. Tinham fé momentânea.
E a gente, se continuar da forma igual eles estão, nós vamos continuar tendo essa paz, Jama, momentânea. Então é aquele cristão que vem para a igreja, ele sente paz. Mas quando ele sai da porta para fora, ele não tem mais paz. Porque ele não leva consigo Jesus no coração. Ele vai buscar Jesus, usufrui daquilo que lhe apraz, ou da história que ele quer ouvir, da pregação que ele quer receber. E ali ele se sente muito bem, o louvor fala com ele, mas ele não quer levar essa paz para fora da igreja. Então, é da mesma forma, aquele povo ouvia a voz de Deus, mas eles não criam de verdade. Amém? 4 e 5. Pois, em certo lugar, ele assim se referiu ao 7º dia. E no 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar, diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Deus, ele descansou no 7º dia. Você já parou para pensar nisso? Que coisa estranha, né? Deus descansar no 7º dia. Por que ele fez isso? Esse descanso não é um descanso de cansaço, né? Eu acho que ninguém crê nisso, que Deus, ele ficou cansado, né? Ou é igual a gente, ou talvez alguém tenha... Deus descansou, era para fazer em 7, ele adiantou, fez em 6, ou ele deixou metade por fazer, não terminou o final, por isso que nós estamos do jeito que está. Não, a obra de Deus, ela foi completa em 6 dias, e no 7º dia, ele descansou. Mas não foi nem por cansaço, e nem por inatividade. Porque está escrito que Jesus, quando vai falar de Deus, fala, eu trabalho, e meu Deus, ele também continua trabalhando. Deus, ele não criou o universo, não criou tudo, os astros e tudo mais, eu e você, e colocou assim para a gente, sabe, como se fosse um bocado de bolinha que um bate e vai, e o universo vai acontecendo tudo sozinho. Não, porque Deus, ele intervém, ele trabalha, ele está operando. Então, Deus, ele não é um Deus que sabe, fez tudo que fez, e depois está agora assistindo, né, a nossa vida, e está assistindo o universo, e está assistindo... Não, Deus, ele é ativo na sua criação. Ele dá sinais para a gente, ele fala conosco, ele cuida da gente, ele intervém na história. Então, Deus, ele é um Deus ativo. Quando fala sobre isso, né, sobre esse descanso, é um descanso não de cansaço, não de inatividade, mas sim de observar, de analisar, de ver. E isso Deus fez, né? Da mesma forma, esse descanso reflete na gente. A gente tem um descanso em Deus, não é por inatividade, entendeu? Não é por falta de força. Eu fiquei tão cansado com essa luta, agora eu vou ficar no descanso de Deus. Não, porque até no céu, que é lugar de descanso, nós iremos trabalhar. Meus irmãos chega a arrepia. Trabalhar até no céu, meu Deus. No céu nós iremos trabalhar. Agora, não vou saber dizer exatamente, tintim por tintim, o que nós iremos fazer, mas lá haverá trabalho. Lá, você acha que nós vamos ficar numa sala só falando santo, 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 santo? O que é isso? Né? Não, irmão, porque aí isso é quem acha é o povo do mundo. O povo do mundo acha isso, aí faz piada, faz brincadeira, eu não quero ir para o céu. Mas o céu não, o céu vai ter coisa para a gente fazer. Pode ficar tranquilo, irmão. Que é algo que não vai faltar, é coisa para a gente fazer. Então, nem no céu nós teremos um descanso inativo. Sabe, que vai ser igual um urso quando hiberna. Sabe, que passa 3 meses, 6 meses dormindo. Ou um jacaré, quando a água está gelada, ele congela lá no meio da água e fica lá só com o focinho para fora. Não. Então, esse descanso, que talvez, por isso que muitas das vezes você pode se frustrar. Por achar que Deus ele está te dando descanso, mas você acha que é um descanso para não fazer nada. Que é igual quando chega na sua folga, no domingo, que você quer pôr uma série e ficar lá, enrolado na coberta e sem fazer nada. Nem banho toma. Não é esse descanso que Deus tem preparado para nós. O descanso de Deus, ele é diferente, irmãos. É diferente. Não é o nosso descanso. E aí que entra.
porque fala do descanso do sábado. Por que nós não estamos mais, porque nós não é que não estamos mais, porque nós não seguimos isso de descansar no sábado? Porque nós cremos que nós não descansamos num dia, nós não descansamos numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, ou numa quinta, numa sexta, num sábado ou no domingo. Nós descansamos em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso descanso. Que descanso é esse, a qual eu posso parar de fazer qualquer coisa, mas o meu coração está cheio de ansiedade? Talvez do jeito que você está aqui, você pode passar uma semana descansando, mas sua mente não vai parar. Agora, aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele está no deserto, ele está descansando. Ele está na prova, ele está descansando. Ele está no barco, ele está descansando. Nele, em Cristo Jesus, é onde nós encontramos repouso. Não é num dia na semana. Sabe o que aconteceu quando colocaram essa regra? Sabe, foi colocada essa regra. Só que depois de um tempo começaram a falar o quê? O que não é descansar? O que não é descansar? Se a gente for seguir essa regra, o que não é descansar? O que é trabalhar no sábado? Aí entra aquela passagem de Jesus, mas não vamos nem entrar nisso. Vamos entrar aqui como se nós fôssemos resolver isso aqui agora. O que é descansar? Entrou essa discussão também. E aí começou. Não, se você pegar 5 quilos, eu não lembro exatamente, mas existiu essa conversa. Não, se você pegar 5 quilos, você já está trabalhando. Não, se você fizer tal coisa, então começa, pronto, aí já ficou mais pesado do que aquilo que era para ser. É o ser humano acrescentando algo que Deus não mandou nada acrescentar. Entende? Até o sábado era o quê? Era uma sombra do descanso que haveria de vir. Então, quando Cristo vem, e Ele é o nosso descanso, eu não preciso recorrer velhas práticas, eu não preciso retroceder para trás. Agora eu vou adiante, e à minha frente está Cristo, e nele está consumado todas as coisas. Você sabe que em Cristo se cumpre todos os mandamentos, né? Você sabe disso. E nele também se cumpre o sábado. E é nele que nós temos descanso. Por isso que nós não guardamos o sábado. Se alguém um dia te perguntar, talvez um adventista do 7º dia, você vai falar, rapaz, na Bíblia não está escrito que nós temos que descansar no sábado? Você vai falar, não, mas eu descanso em Cristo Jesus. Ele é meu descanso. Eu descanso nele não é só no sábado, não é só no domingo quando eu vou à igreja. Eu descanso nele toda semana. Ele é meu descanso, ele é meu repouso. Nele eu encosto a minha cabeça no seu ombro e descanso, e relaxo, e fico tranquilo. Quem dorme no meu barco não é só Jesus, eu durmo com Ele. Glória a Deus. Então, nós falamos aqui do descanso da criação, que foi o descanso a qual Cristo, que Deus teve, né? Nós falamos agora do descanso, e agora nós vamos entrar no descanso de Canaã, que é do 6 ao 8. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles que antes foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência ou da incredulidade, determina outra vez certo dia, chamado hoje, agora sim achamos o hoje. Então é para hoje. Depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia falado antes, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração. Pois Deus não teria falado, depois disso, a respeito de outro dia, se Josué lhe houvesse dado descanso. Então, essa entrada na terra prometida, como eu já falei, é um descanso parcial, né? É algo momentâneo, que muitas das vezes até nós enfrentamos coisa parecida, sabe? É naquele momento em que nós temos, sabe, aquele... E nós, sabe, ufa, agora Deus está comigo. E aí o que acontece? Por nós acharmos que a gente pode confundir, que esse descanso é para sempre, é permanente e tudo mais. Mas, se a gente olhar a base das Escrituras, esse descanso nem para aquele povo foi permanente. Depois foi guerra, depois foi conquistar lugar, depois foi atrás de, sabe,
e tem povo aqui para a gente da terra, nós temos que expandir aqui a área e vamos para cima, porque o descanso de Deus não é o nosso descanso. Então, o que acontece? Às vezes a gente pede descanso a Deus, e Deus ele realmente dá um descanso momentâneo ali, um momento na sua vida, um momento naquela área. Mas depois, meu amiguinho, a vida, né? Jesus deixa claro que a vida não é só comer e dormir, né? A vida é luta, a vida é batalha, o evangelho é coisa fácil, e agora vamos marchar para frente de novo até chegar a outro ponto de descanso. Então, é um descanso momentâneo. Muitas das vezes a gente pode colocar um negocinho no nosso coração e achar que, eu pensava que era o descanso de Deus. Muitas das vezes era. A gente não pode reclamar por um pouquinho, sabe, de descanso que Deus dá. Pouquinho não, o suficiente de descanso que Deus dá, entendeu? Só que a vida não é um marasmo, a vida não é esse mar de rosas todo, que a gente muitas das vezes imagina que seja. Então, muito crente fica frustrado. Por quê? Porque não consegue lidar com problema, não consegue lidar com dificuldade, porque realmente não está colocando a sua vida, a sua trajetória, a sua história nas mãos de Jesus. Então, se agora é momento de eu descansar, tá bom, papai, eu vou descansar aqui, até o tempo que tu determinar. Quando a prova chegar, aí nós parte de novo para a prova, eu sei que tu vai estar comigo, do mesmo jeito que eu passei pela outra, agora eu vou passar por essa. E assim sucessivamente, até o Senhor voltar. E eu ter meu descanso fidedigno, entendeu? Exemplar. Então, a gente não pode ficar frustrado com promessas que nós achamos que a gente mesmo cria na nossa cabeça, porque Deus nunca prometeu que aqui na terra nós teríamos uma terra de descanso. Ele promete um lugar aonde não haverá choro, nem dor, nem morte, nem rancor, nem inveja, nem ciúmes, e a qual nós iremos para lá, para gozar a eternidade com Ele. É isso que Ele prometeu. Agora, aqui na terra, meu irmão, é luta, é batalha, é guerra travada, é guerra espiritual para quem gosta e para quem quer, e vamos para cima e bora marchar com Jesus. Então, a gente não pode se frustrar, porque eu achei que eu ia ficar naquele bem bom para sempre, sabe, só coisa boa acontecendo na minha vida. Calma, irmão, que não é assim, né? E aí que entra, a gente tem que saber adorar a Deus e glorificar Ele nos momentos bons, que é muito fácil, mas também temos que glorificar a Ele nos momentos ruins, porque faz parte da trajetória e do ensino. Foi falado aqui que deserto não é escola de Deus, irmão. Deserto é escola de Deus, sim, tá? Deus coloca quem está no caminho certo, Deus coloca quem tá tirando nota 10, Ele também coloca no deserto, porque deserto faz parte da trajetória do crente. Não leve isso para a sua vida, não. Foi falado aqui. Tá bom? E não leva isso para a sua vida, não. Não, quem está em deserto é porque está em provação. O irmão, não cai nessa, não. Não cai nessa. Que isso aí é uma errata que talvez alguém não faça, mas alguém uma hora tem que fazer. Então, não leve para a sua vida. E está no deserto é porque está pecando. Rapaz, isso aí não é nem bíblico. Entendeu? Está no deserto é porque está fora da direção. Errado. Deus põe no deserto quem quer. Jesus foi para o deserto, irmão. Passou 40 dias. Entendeu? Jesus estava. O que Jesus tinha feito de errado? Nada. Para nos mostrar que era uma sombra, para nos mostrar o que nós passaríamos. Eu sou aqui, perfeito, bom e agradável ao meu Senhor, ao meu Deus, ao meu Pai, tudo que eu faço, tudo que Ele me pede eu faço, e ainda assim eu vou para o deserto, passo 40 dias, e depois ainda sou tentado pelo diabo. Sedes igual a mim. Então, né? Só para a gente entender um pouco, né? Então, muitos, né, quase todos, tirando Josué e Caleb, não entraram pela incredulidade, né? E ainda haviam lutas. Então, isso é algo que tem que refletir na nossa vida, né, irmãos? E aí, a gente parte para a nossa Canaã celestial, que da mesma maneira que aquele povo estava marchando para aquela terra, nós estamos marchando para uma outra terra, que agora não é uma terra de descanso momentâneo nem parcial, agora é uma terra de momentâneo de descanso eterno. É a nossa Canaã, a qual nós estamos marchando e trilhando o nosso caminho, dia a dia, pouco a pouco, muitas das vezes com a incredulidade daquele povo, muitas das vezes com a fé de outros, mas nós estamos marchando e lutando e batalhando. Quando fala do deserto, a gente tem que entender que não era só uma questão, irmão, era 40 anos, com a questão da comida, com a questão da roupa, com a questão da saúde, com a questão da higiene, e uma coisa que pouca gente fala, é que também tinha gente ao redor, e eles estavam no meio de povos. E era povo, não era povo bonzinho, não.
Ninguém queria aquela multidão perto de si, não. Era um povo, irmão. Era 2 milhões de pessoas. Era 600 mil homens. Veja, 600 mil homens. Fora as mulheres e as crianças. De estimativa, 2 milhões. Entrou na terra Josué e Caleb. Quem é que quer? Que povo, que cidade quer receber esse povo? Ninguém queria, não. Eles não ficaram no deserto, não era procurando só também a cidade. Era também porque não tinha para onde ir, meu irmão. Não tinha onde se hospedar. Então, aquele povo ficou vagando com esses povos ao redor. Então, é luta, é batalha espiritual, é guerra, provavelmente teve algum conflito de interesse. Imagina, é uma guerra, irmão. Imagina, esse bocado de gente andando, rondando seu país ali, sem encontrar lugar onde quer para encontrar. Rapaz, o líder vai lá, vai saber o que é esse povo, vai entender. A Bíblia não deixa claro. Mas, com certeza, 40 anos é muito tempo, irmão, para aquele povo estar rondando. Com certeza. Isso não está na Bíblia. Isso é a gente parar para pensar, juntar 2 mais 2, né? 2 milhões de pessoas andando em volta do seu país, em volta do seu território. Você fala, o que esse povo quer aqui? Ó, não chega perto daqui, não. Vamos supor, eu sou Moisés, e aí? Não quero saber de vocês, não, vai embora. Né? Já parou para pensar nisso? Essa é uma sombra refletida na nossa vida. Então, a gente encontra um descanso momentâneo, mas ainda tem um repouso. Eu li até o 8, né? Deixa eu pulei aqui. Sim. Então é o 9, né? Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Ainda resta, né? Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Então aqui ele está falando, aquele povo ainda tinha aquele, né, repouso sabático, mas aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Ele está tratando aqui de coisas diferentes. Daquele povo, né, que é povo de Deus, que tinha esse repouso, que em algumas Bíblias não está escrito sabático, mas é o sabate, né? Então, para nós não resta, né? Porque resto é coisa que a gente joga fora. Mas para nós tem o descanso em Deus. E nós também descansamos de tudo aos braços do Senhor, né? No céu, meus irmãos, é descanso pleno. Descanso pleno, porque não haverá cansaço. Onde as obras daqui da terra cessam. Lá nós teremos o nosso galardão. Então lá nós não teremos que ajuntar dinheiro ou ajuntar pedrinha na coroa, sabe? Lá nós iremos receber aquilo que nós granjeamos aqui. Então lá as obras cessam, nesse sentido, e há comunhão para sempre com Deus. Então, ali é o verdadeiro descanso. Se em espírito, né, em fé, nós estamos conectados a Deus, através de Jesus, aquele que crê em Jesus é ligado a Deus, porque aquele que não vai ao Filho não chega ao Pai. Então, quando nós temos essa fé verdadeiramente, a qual, deixa eu só ver se vai falar sobre isso aqui, se eu deixei marcado aqui. Vai falar no próximo. Então, não vou nem entrar agora, porque vai ficar melhor depois. Então, quando nós conectamos com Cristo, quando nós estamos ligados a Cristo, nós estamos ligados ao Pai, e nele nós temos descanso. Então, se nesse momento nós temos essa momentânea, nós temos essa paz, né? E muitas das vezes encontramos momentâneo descanso. Imagine na eternidade. Imagine na eternidade. Eu creio que todo mundo tem um testemunho para contar de momento que estava atribulado, mas que recebeu ali um refrigério do Senhor, e depois falar, rapaz, eu estava tão atribulado, mas depois eu passei tão em paz, porque eu entreguei nas mãos de Deus. Eu creio que todo mundo aqui tem seu testemunho para contar. Eu estava tão atribulado, a luta estava na minha porta, estava tudo
de mal a pior, mas eu entreguei nas mãos de Deus e agora eu estou tranquilo. Todo mundo tem essa experiência para contar. E é gostoso, é tão bom, é tão maravilhoso. Se assim é bom, imagine quando nós chegarmos ao céu. Que tipo de sentimento que nós teremos, né? Porque é algo maravilhoso, é algo que transcende o nosso entendimento, que nós não conseguimos, né, se aproximar nem em palavras, nem em sensações aqui na Terra. Vai ser algo completo. Então, o que será que deve ser, meus irmãos? A paz e o descanso completo. Isso é algo para a gente pensar, né? O que não deve ter nada aqui na Terra que se aproxime disso, né? Mas, no 11, aí vai chegar onde eu queria chegar. Em vista disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência ou incredulidade. Aí entra aquela questão. Ué, mas não é pela graça? Por que está falando aqui de obras? Porque nós também já matamos esse assunto, né? Já tratamos bastante dele, já não é mais uma dúvida, eu creio. Mas para os irmãos que não se lembram, as obras, ela vem em decorrência da fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. Aquele que tem uma fé verdadeira e é transformado por ela, ou seja, para exemplificar de maneira rápida e fácil, alguém entra, ouve a pregação do Evangelho, crê nisso, se Jesus morreu por mim, então eu quero seguir esse Jesus. Você crê que Jesus morreu por você? Creio. Então essa pessoa, ela tem um ato de fé. Quando há esse ato de fé verdadeiro, essa conversão verdadeira, não é conversão só de falar, eu era descrente e agora eu sou crente. Não. Agora essa pessoa realmente muda o seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de pensar, tudo. Há uma transformação, há uma mudança. Então não é só uma coisa da boca para fora. Há realmente uma mudança. Então, e como é que a gente descobre essa mudança? Pelas obras. Se a pessoa não tiver mudança de obras, ela era uma pessoa que tinha obras más, mas agora ela tem obras boas. E ela tem a fé. Aí sim nós podemos dizer que essa pessoa se converteu. Porque é a mudança de atitude, de postura, de atos. Então, as obras, elas são evidência da fé em Cristo Jesus. Então, não adianta eu falar e não fazer. E não adianta eu fazer, ser um homem muito bom, se eu não creio em Cristo Jesus. Consegue entender? Então, quando aqui a palavra de Deus fala, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Então, nós devemos crer, mas nós também devemos fechar as brechas, nós também devemos lutar contra a seta do inimigo, contra a cilada do inimigo, nós devemos lutar contra tudo isso. O descanso de Deus, ele é prometido para todos nós, mas para aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então há um trabalho. Está vendo que o descanso de Deus ele é diferente? O descanso de Deus ele é diferente. É mudança interior que passa para fora, sabe? Então, a gente também tem que tomar cuidado com aqueles irmãos, sabe, que querem muito demonstrar o exterior. O exterior, meus irmãos, ele é moldável. Ele é moldável. Então, se eu colocar um terno bonito, se eu pentear meu cabelo bonitinho, sabe, se eu mudar totalmente, eu posso te agradar e você pode achar que eu sou demais. E eu posso parecer mais santo do que realmente eu sou hoje. Verdadeiramente, eu posso parecer. E você pode falar rapaz, gente, o irmão Abraão saiu aqui da igreja, vamos supor, saiu da igreja, voltou agora, ele está um homem santo, mas aí, às vezes, está olhando só o exterior, terno de linho, cabelinho na régua, o óculos mais bonito, fiz um negócio, sei lá o quê, fiquei mais agradável a você. Então, o exterior, aquele que se preocupa em moldar o exterior para mostrar santidade, você tem que tomar cuidado, irmão. Porque as obras, né, as boas obras, você vê pelos frutos. Quais frutos que essa pessoa dá? Não adianta eu parecer
Então, é algo ridiculamente óbvio, mas que na nossa vida passa constantemente desapercebido. Constantemente desapercebido. Então, a pessoa que geralmente ela traz paz, a pessoa que tem no falar um zelo, um carinho, um cuidado, você vai achar que aquela pessoa é um santo. Não estou falando que não seja. Estou falando que isso aí não difere caráter. Então, esforcemos-nos nós. A salvação não é pelas obras e nem o descanso. Mas a evidência da fé verdadeira é o quê? É a perseverança em santidade. Santidade não é permanecer santo, é buscar a santidade. Isso é o conceito de perseverar na santidade. É ser constante, é dar murro em ponta de prego. É aquilo ali, para você, muitas das vezes não cabe, mas eu tenho que ser santo, eu tenho que me santificar, eu tenho que procurar a santidade. Isso é evidência de fé verdadeira. É aquele irmão que você vê que errou, mas você vê também o sacrifício que ele tem para não errar de novo. Isso é. E isso tem que caber para nós mesmos, não é uma roupa que nós mesmos temos que vestir. Então, eu cometi esse ato, eu cometi esse erro, eu cometi essa falha. Eu tenho que analisar eu mesmo, quando eu cometo esses erros, que tipo de reação eu tomo para comigo mesmo, para eu identificar se eu estou sendo um crente verdadeiro, com uma fé verdadeira, porque se eu não tiver, eu não posso nem tirar o argueiro do olho do meu irmão, porque primeiro eu tenho que tirar a trave do meu, então eu tenho que fazer essa autoanálise, e não é só na Santa Ceia. Então, quando eu analisar a mim, então você pode fazer essa autoanálise hoje na sua casa. Não faça agora não, porque senão você não vai entender o que eu estou falando. Mas quando você chegar na sua casa, você faça essa autoanálise. Como é que eu lido com meus próprios pecados? Como é que eu lido com meus próprios erros? É com um coração de egoísmo? É com vitimismo sobre mim mesmo? É com dozinha? É querendo colocar Deus na parede? Como é que eu lido? Eu tenho que lidar, porque eu tenho que mostrar até para mim mesmo, e para Deus, e para todos ao meu redor, a evidência da fé verdadeira, que é a perseverança na santidade. Sem isso, nós seremos um sino sem badalo, nós seremos um vaso rachado, nós seremos o que mais? O que você quiser, um piano sem corda, que toca as telecas, mas não sai nada. Então, é por isso que muitas das vezes, aquilo que nós falamos não tem efetividade, porque, verdadeiramente, nossos erros demonstram para todo mundo ver, mas a nosso conserto, nós não temos, e a gente não transparece para ninguém. Entende? Então, quem retrocede, quem não, sabe? Quem é dessa forma não creu de fato. Isso está lá em Hebreus, eu não lembro direito qual que é. Mas está lá em Hebreus. Então persevere, irmão, siga adiante. Mesmo diante da perseguição, não volte atrás. Não volte atrás, não retroceda. Tem que terminar, né? Para terminar, o 12 ao 13, né? Não, eu parei no... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, essa palavra todo mundo conhece, né? Que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Primeiro, a palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? O irmão Abraão aqui já falou algumas vezes. A palavra de Deus, quando ela é pregada, irmão, ela não precisa de nenhum receptáculo. Ela não precisa. Por que, irmão Abraão? Quando a palavra de Deus ela é pregada, vai ter gente que vai ouvir, vai guardar no seu coração, ou vamos exemplificar, para não tomar tempo. Quando a palavra de Deus ela é pregada, uma palavra de conversão, tem 10 pessoas aqui na igreja, e as 10 se convertem. Essa palavra foi, aos nossos olhos, eficaz. O irmão Abraão pregou, a pastora pregou, o irmão Sérgio pregou, e aquele povo se converteu. Nota 10, 100% de aproveitamento. Mas, outro contexto, tem 10 pessoas dentro da igreja, ninguém recebeu aquela pregação, ninguém prestou atenção, ninguém se converteu, ninguém creu.
Quanto por cento de aproveitamento? 100% de aproveitamento. Aí até a irmã Josi olhou para mim. Por que, irmão Abraão, 100% de aproveitamento? Porque quando Deus, ele prega, quando Deus traz a palavra, nós pregamos, e alguém se converte, é Deus revelando a sua graça. Quando o abençoado não se converte, Deus revela sobre ele a sua justiça. Estou lhe dando oportunidade. Então, de um lado Deus é gracioso, do outro lado Deus é justo. Ah, mas eu prego para o seu marido. Eu prego para o seu marido, não. Você prega para o seu marido. E ele não escuta. Eu prego para minha esposa, ela não escuta. Sobre ti não vai cair nada. Sobre ele há um peso maior, porque ele está ali todo dia ouvindo a palavra de Deus e o coração dele está duro e não é quebrantado. Então a palavra de Deus, ela é viva, nela contém vida, e ela é totalmente inspirada por Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é toda a palavra de Deus. Então, outra coisa que a palavra de Deus é eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela cumpre o seu propósito, nós acabamos de dizer. Ela é, cadê? Quando ela fala que ela é uma espada de 2 gumes, aqui ó, Vamos antes. Ela é cortante, espada de 2 gumes. Por que espada de 2 gumes, Abraão? Porque ela salva e julga. Então, ela faz os dois. E quando ela faz a salvação, ou quando ela julga, ela cumpre o seu propósito. Então, por isso que ela é eficaz. Ela tem 100% de eficácia. A palavra de Deus, você pode pregar da maneira mais simples, ela é eficaz. Se a pessoa crê, ela é salva. Se ela não crê, ela vai ser julgada por essa incredulidade. Ela é penetrante, ela penetra, ela vai à raiz do problema, ela vai de encontro e alcança a divisão da alma e do espírito. E ela é discernidora, ela discerne. Por quê? Porque ela revela as intenções. Igual hoje você veio ouvir uma palavra de Hebreus capítulo 4. Uma exposição. Mas ela revelou talvez a sua preocupação. E talvez hoje você tenha a solução para a sua preocupação de hoje. Agora, nós podemos ser aqueles que vamos receber como salvação para o momento que nós estamos passando, ou nós vamos ser julgados por não receber essa palavra e não obedecer. Então ela é discernidora, porque ela revela as nossas intenções e os nossos pensamentos ocultos. Por isso que muitas das vezes o pastor está pregando, a pastora está pregando, e Deus está falando com você, e você fica falando, meu Deus, quem falou isso? Quem passou a fita? Quem contou? Quem falou? Não, porque a palavra de Deus, ela revela aquilo que está em oculto. Então, veja bem, não é, correio. Deus, a palavra de Deus revela. A palavra de Deus revela. Isso o irmão Abraão crê 100%. A palavra de Deus revela. Então, lembra que a gente deu o exemplo? Então, na palavra de Deus, nós temos a revelação da palavra de Deus. E ela... Quando nós falamos assim que é a palavra de Deus, a gente acha que a gente vai ler, não, tá bom, eu sei que é a palavra de Deus, e Deus fala comigo, e não sei o quê, mas eu não quero saber de assunto A, eu quero saber de um assunto específico. Sim, amado, de um assunto específico, a palavra de Deus fala contigo. Ela revela as intenções e os seus pensamentos ocultos, porque aí tem gente que pode ter vindo na aula passada e falar, não, mas eu prefiro a profecia, porque a profecia é mais direta. Irmão, Deus ele fala realmente, diretamente com você através da palavra. A palavra revela, e mais ainda, ela ressalta o meu e o seu pecado. Por isso que muitos deixam de ler a palavra, porque ela vai descobrir, eita, cada vez que eu ler a Bíblia, eu descubro um pecado novo, eu vou ler Provérbios, eu estou todo errado. Realmente, irmão, nós estamos todos errados. Vamos lá, aqui já passou só 3 minutos. Tudo está descoberto diante de Deus, irmãos. Então aí, você já precisa ir para Deus desarmado. Porque tem crente que trata Deus como se fosse um amigo, como se fosse um irmão, né? A prestação de contas para Deus, ela é inevitável. Tem mulher, ou tem homem, que trai o marido, e o marido nunca fica sabendo e morre assim. E prefere não contar. Eu vi até um videozinho lá que a mulher, o homem falou, não vou mentir.
Eu já traí uma vez, e a mulher ficou espantada. Os dois velhos separaram ainda. Sei lá quantos anos. Então, para Deus, tem crente que ele vai armado já. Como se eu fosse conversar com a Joelma. Como se Joelma fosse, sabe? Eu vou conversar para Deus como se fosse conversar com a Joelma. Então, Joelma, eu pequei. Mas eu não pequei assim também, esse tanto aí, Joelma, que você está pensando que eu pequei. Sabe? Com defesas. Mãe, eu fiz uma burrada aqui. Eu coloquei açúcar no arroz, mas eu não vi que era açúcar. E não sei o que. Sabe? E tenta dar uma... Porque qual foi a última vez que você realmente se humilhou aos pés do Senhor? E se quebrantou seu coração e falou, Deus, está aqui, ó, eu boto aqui na minha cama toda a minha podridão, eu jogo para fora todas as minhas tripas de pecado, está aqui, Senhor. Tem crente que nunca fez isso. Porque conversa com Deus como se fosse um amigo e vai com as suas proteções. Só que saiba bem, Deus sabe tudo aquilo que você fez. Ou, pior ainda, tem vergonha de falar para Deus. E fala com Deus como se fosse com um padre. Aquela cena de um padre. Aquela cena de um padre. Padre, eu pequei. O que, meu filho? Padre, um pecado terrível. O que eu faço agora, padre? E fala com Deus como se fosse um padre. Deus, olha, a prestação de conta com Deus é inevitável. Então você tem que ser, na sua oração íntima com Deus, ela tem que ser ali realmente, Senhor, estou aqui, ó, fiz isso, isso e isso, Pai, como é que eu lido com isso, Senhor? Como é que eu cuido desse pecado? Como é que eu saro essa ferida, Senhor? Sabe, me ajuda, Pai, porque eu não quero mais pecar. Então é uma coisa direta, você não precisa ir para Deus com todo esse tipo de defesa que você tem, não. Deus sabe de tudo. Você fazendo isso, você está impedindo o trabalho de Deus na sua vida. Você está impedindo de receber a graça de Deus na sua vida. Você está impedindo de receber o perdão de Deus na sua vida. Porque você fica fingindo que não aconteceu aquilo que você acha que você sabe que aconteceu. Você tenta fugir da sua mente. Você tenta se esquecer. Aquele que peca e pode cometer o pecado mais absurdo, quando ele vai diante a Deus e se derrama e joga sobre si aquilo de mais horroroso, e joga diante de Deus e fala, Senhor, está aqui meu erro. Sabe o que ele encontra? Descanso. Descanso. Quando nós vamos a Deus, sempre, nós encontramos nele paz, descanso. Porque agora, a pessoa que você fez mal, ela pode te apontar e você realmente você vai ficar mal, você vai ficar sentido, você pode chorar. Mas ali se falar, Senhor, se tu realmente me perdoou, Pai, eu estou aqui tranquilo. Eu tenho que agora lidar com essa pessoa, porque nós temos que lidar com a pessoa, viu? Se você fez mal para alguém, irmão, saiba que você tem que prestar conta também à pessoa, viu? Não é só pedir desculpa, não. Restitui aquilo que ela perdeu. Se você defraudou alguém, restitua. Restitua. Se você é crente, restitua. Se você roubou, devolva. E se quiser, ainda com correção monetária. Se você traiu, devolva com mais confiança do que tinha antes. Mesmo que aquela pessoa recuse. Não seja devedor para as pessoas. Então, não ache que isso é só pedir perdão a Deus. Deus, ele pode te perdoar, e em nome de Jesus ele vai te perdoar. Mas também preste conta a quem você fez mal. Amém? Então, é isso aí. A palavra é viva. É viva. E então nós devemos viver, sendo um pouco redundante, de forma transparente para Deus, com Deus, sem fingimento. Porque assim nós teremos descanso, amém? Creio que, não sei se os irmãos, né, porque é uma palavra dura, mas é dessa forma que nós encontramos descanso a Deus. É nessa forma. Talvez futuramente você possa vir aqui contar seu testemunho de como você recebeu descanso pelo seu pecado, de como você recebeu, né? Fala, eu fiz uma coisa imperdoável, não conseguia me perdoar e agora eu recebi descanso. Porque para nós recebermos descanso, irmão, nós temos que tratar. Nós devemos tratar aquilo que nos deixa agoniado.
e entregar nas mãos do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade.